Olá, oitavo ano, boa tarde para todos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de Geografia. Hoje nós iremos encerrar o capítulo 6, que tem como tema a diversidade natural da América. Nós estudamos sobre a rede hidrográfica da América, a diversidade climatológica e botânica, e hoje nós iremos estudar o cenário 5, que tem como subtema as condições climáticas na América. Nós vamos falar dos climas, que predomina no continente americano. Então, gostaria que vocês aí pegassem os livros de vocês e vamos acompanhar aqui comigo a aula de hoje, na página 218. Então, vamos lá, acompanhar aí que irei iniciar. Então, a diversidade dos tipos climáticos do continente americano corresponde à combinação de uma série de fatores que condicionam a temperatura, a distribuição das precipitações, ou seja, das chuvas, a pressão atmosférica e a umidade dos ventos. Esses são os fatores, que contribuem para o clima desse continente. A temperatura média do continente diminui de forma progressiva desde a linha do Equador, onde os raios solares incidem, ou seja, reflete diretamente 2 vezes no ano. Ou seja, nós estudamos na aula passada, expliquei para vocês, e quanto mais se afasta da linha do Equador em direção aos polos, a temperatura ela vai diminuindo. Então, por isso que nesses lugares, como os Estados Unidos, Canadá, são frios devido à sua localização geográfica. E devido à latitude, a América apresenta 3 grandes zonas climáticas. Quais são elas? A zona quente, que é formada pela zona intertropical, a zona temperada na latitude média dos 2 hemisférios, e também temos a zona fria, que é a faixa que se estende desde os 60 graus Celsius de latitude norte e sul até os polos. E além disso, outros fatores colaboram para dar lugar a climas quentes, temperados e frios em diferentes latitudes. Então aí você vai ter no continente americano vai predominar esses 3 tipos de zonas, essas 3 zonas, a quente, a temperada e a fria. E a proximidade do mar, ela beneficia as zonas costeiras, pois os oceanos atuam moderando a temperatura e reduzindo a amplitude térmica. Que é a diferença? Essa amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima. Então, se diz amplitude térmica dos climas oceânicos. E a distância do mar provoca oscilações mais acentuadas na temperatura média anual. Ou seja, devido a essas zonas, as 3 zonas quente, fria e a temperada, devido à sua localização geográfica, isso aí também vai influenciar no clima desse continente. Então aqui nós vamos ter climas de grandes amplitude térmica, como o rigoroso frio continental na América do Norte. Então, em alguns lugares vamos ter o verão, bem rigoroso, mas também em alguns lugares vai ter o quê? Frio, rigoroso também. Então, a altitude é outro fator que influi na temperatura. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Ou seja, quanto mais alto, menor será o quê? A temperatura. E à medida que a altitude aumenta 180 metros, diminui-se aproximadamente 1 grau. Em consequência disso, toda a cordilheira andina apresenta um escalamento de temperatura, sendo
esta muito baixa nas zonas que se encontram em grande altitude, independentemente da latitude, né? Então, quanto maior será a altitude, menor será a temperatura. E à medida que a altitude aumenta, diminui-se aproximadamente 1 grau. Então, isso aí termina influenciando nas condições do clima, né, desse continente. E aqui na página 209, né, temos aqui os tipos de clima do continente americano. Então, o predomínio de climas áridos e semiáridos na borda ocidental do continente e de climas mais úmidos no leste não se deve somente à influência das correntes marinhas, mas também à disposição paralela da costa dos relevos de maior altura, que é o sentido dos meridianos. E essa disposição impede a entrada da porção ocidental do continente de ventos úmidos provenientes do Oceano Pacífico, né? Isso aí vai falar em relação às condições, as correntes marítimas quentes que se originam nas águas equatoriais, né? Ou seja, na parte da terra mais quente, geralmente na zona tropical. Isso suaviza a temperatura da costa por onde percorre, contribuindo para o aumento da evaporação, proporcionando umidade e chuvas das zonas litorâneas, né? Devido à absorção da água, isso vai provocar o quê? Chuvas. E aqui temos os tipos de clima no continente americano. Aí na página 220, temos aqui os tipos de climas encontrados na América. Aí vamos ter aí o clima frio, o clima frio de montanhas, o temperado oceânico, o temperado continental, o subtropical, o árido, o semiárido, o tropical, o equatorial e o clima tropical. Então, aí vai ter essa diversidade, né, de clima. Aí temos aqui, ó. Então você pode observar aí no mapa da página 219. Temos aqui o equatorial, vocês localizam aí no mapa, onde predomina o equatorial. Aí temos o tropical, subtropical, desértico, semiárido, o mediterrâneo, o temperado, o frio polar e o frio de montanha. Então é essa diversidade de clima, né, do continente americano. Então agora vocês irão ficar com um vídeo, né, onde ele vai falar um pouco sobre esses climas. Então vocês assistam aí, prestem atenção que ele vai detalhar todos os climas e as regiões que predomina cada um, viu? Então fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula em sala. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui você estuda para sua prova ou exame e aprimora seus conhecimentos. Nessa videoaula vamos conhecer as dinâmicas climáticas. Antes de iniciar, peço para você que curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. O clima é influenciado por diversos fatores. Alguns deles, inclusive, extrapolam o próprio planeta e são classificados como astronômicos, que envolvem a latitude e a movimentação da Terra em relação ao Sol. E alguns são geográficos, determinados pela altitude e distância horizontal em relação ao mar. A latitude é a distância em graus em relação à linha do Equador. A forma esférica e o eixo de rotação inclinado do planeta fazem com que a radiação solar atinja os lugares de maneiras diferentes. Nas regiões próximas à linha do Equador, existe maior intensidade de luz o ano inteiro, promovendo a tendência de temperaturas mais elevadas em localidades situadas nessas áreas. Um exemplo prático são as praias do Nordeste brasileiro, que por estarem próximas à linha do Equador, possuem elevadas temperaturas mesmo no inverno astronômico. Já nas regiões distantes da linha do Equador, a radiação solar é intensa apenas em parte do ano. Quanto maior a latitude, menor o período do ano em que o Sol está iluminando com vigor a localidade. Por isso, a tendência é que as médias térmicas sejam menores na medida em que o lugar está mais próximo do polo da Terra.
É por isso que existem as calotas polares e a Antártica é totalmente congelada. A altitude, distância vertical em relação ao nível do mar, também influi no clima. Quanto mais elevada a altitude, menor será a média térmica. Isso ocorre porque a radiação solar atinge as partes baixas da superfície terrestre e seu reflexo não alcança altitudes elevadas. Outro motivo reside no fato das partículas atmosféricas absorverem e irradiarem o calor do Sol. Como elas se concentram nas partes baixas por conta da gravidade, nas partes altas costuma ser mais frio. Isso explica a formação de gelo no topo das grandes elevações. As massas de ar são grandes porções com características próprias de temperatura, umidade e pressão atmosférica. Essas características dependem do local de sua formação. Massas de ar formadas em locais quentes e úmidos tendem a ser quentes e úmidas. As formadas em locais frios tendem a ser frias. Elas carregam essas características para outros lugares. Podemos citar como exemplo as nuvens que se formam na Amazônia e chovem no centro-sul do Brasil, e a massa polar atlântica, que veio da Antártica e costuma derrubar as temperaturas no inverno do sul e sudeste brasileiros. A proximidade ou afastamento do mar também influenciam no clima. No interior dos continentes costuma ocorrer maior variação de temperatura, como é o caso de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Já nas áreas litorâneas, a amplitude térmica costuma ser menor e as temperaturas mais elevadas. É o caso da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. As correntes marítimas, por sua vez, exercem grande impacto climático. O mar é um dos mais importantes reguladores do clima da Terra. As correntes são influenciadas pelos ventos e pela rotação da Terra, e assim como as massas de ar, possuem características próprias de seu local de formação. Correntes frias ajudam a baixar as temperaturas das áreas litorâneas, ao passo que correntes quentes amenizam os rigores climáticos. A combinação desses fatores é responsável pela variedade climática do planeta. Como pudemos ver, as regiões próximas à linha do Equador possuem climas quentes. Nas áreas próximas aos trópicos, a presença de correntes marítimas frias e a alta pressão atmosférica favorece a formação dos climas semiárido e desértico. Na zona intertropical, quente e úmida, temos menos rigores climáticos e florestas de grande porte. E na zona temperada, os climas possuem alta amplitude térmica e médias menores. Já nas regiões polares, temos o clima do tipo polar, com temperaturas baixas o ano inteiro. No Brasil, situado quase sua totalidade na zona intertropical e com baixas altitudes, apenas 2 estações do ano se fazem presente: os invernos de período curto e seco, e o verão, mais longo, quente e chuvoso. As exceções são encontradas no litoral nordestino, onde o inverno é quente e chuvoso, e na região sul, que está na zona temperada e possui médias térmicas menores do que o restante do país. Muito bem, termina aqui nossa videoaula. Espero que ela tenha contribuído para a sua compreensão. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.